Foi simplesmente impossível não se emocionar ontem com a posse do Lula. Se você não viu, perdeu um baita de um espetáculo, porque realmente o negócio foi ali de debulhar em lágrimas as pessoas. Aqui a gente não resistiu, a gente caiu no choro aqui ao assistir, na verdade, alguns atos simbólicos que simplesmente vão marcar a história do Brasil e nos dão alguma esperança em relação ao futuro próximo. Eu comentei várias vezes aqui sobre boatos que circulavam de que o Bolsonaro não passaria a faixa para o Lula. E no final das contas, essa foi a melhor decisão que o Bolsonaro tomou em todo o seu governo, porque o fato de não estar o Bolsonaro, de não estar a abominação na posse ontem, nos permitiu cenas como essa aqui, de representantes de diferentes categorias brasileiras, de minorias brasileiras, podendo subir a rampa junto com o Lula e passando a faixa para o presidente. Então, você vê ali representados, segmentos marginalizados, segmentos abandonados historicamente. E aqui a gente não pode negar, que a história do Brasil, a história da América Latina como um todo, a história das Américas foi uma história de brutalidade, uma história de exploração colonial, uma história de perseguição de minorias. Então, ver isso retratado nessa posse, nessa passagem de faixa presidencial, e nesse sentido aqui, não é uma abominação passando a faixa, mas representantes do povo brasileiro fazendo isso, foi de partir o coração. E aqui a gente retorna a um tema que é muito caro pra gente aqui, sobre o papel do Estado, inclusive. A gente sabe que o mundo é brutal, a gente sabe que o mundo é bastante desigual, mas caberia, pelo menos em democracias funcionais, que o Estado servisse como essa instância reguladora de modo a tentar reduzir as desigualdades. Então, caberia a um governo preocupado com minorias, preocupado com a massa, preocupado com a população, que esse governo, essa máquina do Estado, fosse usada nesse intuito de diminuir o abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres. Então o governo Lula se propôs a isso nos primeiros mandatos, o governo da Dilma também se propôs isso, em maior ou menor grau obteve algumas conquistas sociais nesse sentido, tanto que o governo do Lula é mencionado no livro do Acemoglu e do Robinson, chamado Por que as Nações Fracassam. Ele é mencionado, isso é um livro de 2004, se não me engano, é mencionado como uma possibilidade de uma mudança de paradigma nesse sentido. Então houve certamente avanços, e aí retrocessos posteriormente, que é como se dá o percurso da história, na verdade, a gente vê avanços e retrocessos, avanço e retrocesso, então é um caminho que tem essas lombadas no caminho, esses buracos no caminho, e agora essa retomada dessa possibilidade de um novo país. Quando o Bolsonaro se elegeu em 2018 e assumiu em 2019, a gente assistiu também a posse, eu estava assistindo ao vivo a posse e deu um grande desalento, um grande desespero, na verdade, pensando naquilo que poderia acontecer. E de fato, muitas dessas profecias, muitas previsões acabaram se concretizando em algumas circunstâncias piores do que a gente poderia imaginar. Então, assim, a gestão da pandemia, por exemplo, foi catastrófica e, sinceramente, a gente sabe, hoje, depois desse da Covid, que centenas de milhares de brasileiros morreram de maneira desnecessária nesse caso, porque assim, eram mortes evitáveis, que simplesmente foi o abandono do governo, que seria, na verdade, como eu falei, o Estado gerenciando esse tipo de crise. Ali havia uma oportunidade para o Bolsonaro provar que ele era minimamente competente em termos de enfrentamento de uma crise sanitária. E provou o contrário, que era o pior presidente do mundo, o pior governante do mundo na gestão da pandemia. Então muitas profecias concretizaram de maneira até pior do que a gente poderia imaginar. E agora a gente vê com essa mudança, ministérios que haviam sido extintos pelo governo Bolsonaro, que retornam agora, além de novos ministérios, para outras minorias também, buscando, repito aqui, o enfrentamento dessas tensões históricas, dessas desigualdades históricas, e a gente não sabe, a gente não tem como prever qual será o grau de sucesso do Lula nesse terceiro mandato. Tudo pode acontecer, na verdade ele encontra um ambiente bem diferente do que ele encontrou no primeiro mandato dele, um ambiente bem mais hostil, bem mais polarizado, o Brasil está dividido, fragmentado entre uma ala de esquerda que quer essas mudanças e uma ala bolsonarista bem sólida, bem dura, e que vai continuar apresentando oposição. Então a gente pode dizer que tem duas metades do Brasil em colisão. É bem diferente o cenário do que era anteriormente, porque não havia nada parecido com isso com o bolsonarismo. Então a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas se ele tiver algumas conquistas, já serão suficientes para tentar consertar um pouco o estrago, o profundo estrago, na verdade, causado pelo bolsonarismo. O Lula, no discurso de posse dele, prometeu que ele vai expor
os desmandos do Bolsonaro, o que aconteceu ao longo desse mandato, porque de fato tem muita coisa embaixo do tapete aí, então ele vai mostrar o que aconteceu e isso vai chocar possivelmente a gente. Bem, chocar nem tanto porque a gente sabe das coisas, né? A gente tem aqui algumas noções, mas certamente ao conhecer as engrenagens do governo Bolsonaro, isso vai expor realmente algo calamitoso. E aí também já começaram as medidas para tentar conter o estrago bolsonarista. Por exemplo, a revogação do decreto de armas, que já vai controlar agora as armas nas mãos dos brasileiros, que é muito importante, e também a quebra de sigilo de 100 anos que o Bolsonaro impôs a muitas coisas. Então a gente vai descobrir aqui muita sujeira que o Bolsonaro tentou esconder e que virá à tona também. Então a gente pode aguardar que nas próximas semanas e meses aqui muitas revelações bombásticas virão. A gente pode inclusive esperar que haja uma decretação de ordem de prisão do Bolsonaro, que já está rolando esse boato por aí, e há o temor pelo Bolsonaro, tanto que a fuga dele foi por causa disso, né? Ele foge do Brasil porque ele teme ser preso, mas certamente já vai mostrar uma guinada drástica em relação ao Brasil, com o brasileiro e também com os outros países. Hoje, por exemplo, na agenda oficial do Lula, já havia 17 encontros com chefes de Estado que vieram em comitiva para a posse do Lula. Então, é uma mudança total, uma guinada total de posicionamento em relação a muitas questões sociais, mas também em relação ao mundo. Como o Brasil vai lidar com o mundo. E a cobertura estrangeira também vê com otimismo, vê com admiração, inclusive, que já era algo que é um legado do Lula de outros mandatos, vê com admiração essa posição. No começo aqui eu mostrei uma cena do Lula subindo a rampa com representantes da população brasileira. E foi como eu falei, isso é muito simbólico. Na verdade, você teve vários elementos simbólicos ao longo da posse. Esse cachorrinho subindo a rampa também é muito simbólico. O cacique Raoni ali, outros representantes de outros segmentos. Então, isso, como eu falei, transmite uma mensagem enorme, enorme para a população de qual será o tom geral desse governo. O Jair Me Arrependi, no Twitter, publicou um texto ali dizendo o seguinte, né, comparando, né, a fala do Bolsonaro durante a campanha eleitoral, que é as minorias se curvam ou desaparecem, e essa foto mostrando o Lula subindo com as minorias. Então, realmente, é algo bem simbólico, bem exemplar, e só isso já transmite diferentes vibrações para todos nós. Como eu falei ontem, foi impossível não chorar vendo essa cena, porque isso aqui é o desfecho, ou abre um novo capítulo de uma luta muito longa da gente aqui, né? Nós aqui estávamos acompanhando esse momento, acompanhamos a eleição de 2018, o temor do que poderia vir, a concretização desses temores, e quando há essa mudança agora, Bolsonaro foge, Lula assume, isso dá um tremendo alívio e uma grande esperança também no que pode acontecer. Isso não quer dizer que não haverá problemas, que não haverá razões para crítica, que não haverá pontos a serem apontados e aprimorados e criticados, e erros e escândalos. Isso vai acontecer, não há dúvida nenhuma, mas certamente a proposta já é muito bonita e a meta já é muito nobre. Aqui também é importante ressaltar, né, antes de fechar esse vídeo, que não há nenhum tipo de primazia da virtude, da moral, dos valores positivos na esquerda. Isso não quer dizer nada. Na verdade, há grupos de esquerda que se preocupam de fato com essas questões e há grupos de direita que também se preocupam com isso. Então não dá para negar que enfrentamento à pobreza ou da desigualdade ou das contradições históricas não é algo exclusivo de governos de esquerda. Há governos de direita no mundo que se propõem a isso também. Mas no Brasil você tende a perceber essa oposição de maneira muito nítida, especialmente em relação ao governo anterior e ao governo futuro, né? Então, assim, um governo bolsonarista que se propunha a aumentar a distância entre as pessoas, ou seja, foi um governo de fragmentação, foi um governo de tensões, de conflitos, de crises constantes, autocriadas muitas delas, e agora um governo que vem com a meta de, pelo menos aparentemente, apaziguar esses ânimos, mas sem deixar de responsabilizar quem cometeu crimes. Então o discurso do Lula foi bem duro ontem, também os dois discursos, tanto na Câmara quanto depois no parlatório, dando a entender que é o seguinte: quem cometeu crimes, quem praticou atos ilícitos durante o governo Bolsonaro, isso inclui o próprio presidente Bolsonaro, né, ex-presidente Bolsonaro, quem cometeu esses atos será responsabilizado. Então isso é importante para que a gente saiba que não haverá anistia, né, que era uma preocupação de muitos de nós aqui, que houvesse alguma manobra no Congresso de modo a blindar Bolsonaro, blindar, sabe, a equipe do Bolsonaro. Então, sabendo que essas pessoas serão investigadas, condenadas, caso sejam culpadas, que isso acontecerá, também lava a alma. Porque, como eu falei sobre o caso da pandemia, foram centenas de milhares de brasileiros que morreram, e isso graças ao desmando do Bolsonaro, graças a esse psicopata que esteve no poder durante 4 anos e que finalmente abandona o Brasil e sabe-se lá o que vai acontecer. Então só repito aqui que o fato de o Bolsonaro ter
se borrado e fugido do país foi a melhor coisa que aconteceu para a posse ontem, porque simplesmente nos forneceu um espetáculo de, esperança, de solidariedade, de empatia, de respeito às minorias brasileiras, a essas minorias historicamente perseguidas e marginalizadas. Então nos permitiu aqui talvez lavar um pouco a alma e se emocionar com algo positivo. De fato, os símbolos ontem apresentados, os atos simbólicos, eles podem sim mandar reverberações pela sociedade. Isso que muitos de nós esperamos também de um presidente ou de um chefe de Estado ou de um governante, que ele seja o ponto de referência para certas mudanças positivas de comportamento. Do mesmo modo que um presidente pode mandar sinais negativos para a sociedade e sinalizar comportamentos negativos de modo a prejudicar as relações sociais, como fez o Bolsonaro inúmeras vezes, um presidente também pode mandar sinais positivos de modo a impactar positivamente na sociedade. Então a gente espera isso, que esses atos simbólicos se reflitam em maior ou menor grau em todos os brasileiros. Eu quero saber de você ontem, se você assistiu à posse, como é que você se sentiu em relação àquilo tudo que estava acontecendo. Eu sei que muita gente que eu conheço, ou muitos seguidores, estavam lá em Brasília, foram para lá para acompanhar pessoalmente, e muitos relatam ali uma vibração, positiva e a emoção. Então me conte aí como é que você se sentiu ontem, se você se emocionou com a cena, das minorias subindo a rampa do Palácio. Como é que você lidou com isso? Aqui não foi fácil, a gente estava bem emocionado aqui mesmo. E você tem a maior liderança, uma das maiores vozes no mundo, o Cacique ali subindo. Ô, bichinho! A Janja tá muito emocionada. Ele pediu para levar a resistência na coleira. Mas me conte aqui no comentário quais são suas expectativas em relação ao novo governo, se você está esperançoso, se você está otimista, como é que você está lendo aí esses primeiros sinais do governo Lula. Vou guardar sua resposta aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, participe do meu clube do livro filosófico. Todos os meses a gente se encontra 2 vezes por mês para debater obras de pensadores filosóficos ou de escritores que trazem para o seu texto filosofia. Nesse mês de janeiro a gente vai trabalhar com Schopenhauer e o livro As Dores do Mundo. Link na descrição para quem quiser participar e se cuide por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henri Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.